Paz do Senhor, queridos irmãos, irmãs, você que crê em Deus, você que ainda não tenha uma religião, mas que acredita no poder de Deus, eu quero saudar você de todo o coração nesse momento com a paz do Senhor. Você que parou para ouvir essa mensagem em alguns minutos, eu sou a missionária Silmara, serva de Deus, e quero meditar uma breve palavra com você em alguns minutos, tá certo? O Evangelho é de Lucas, Palavra de Deus em Evangelho de Lucas, o capítulo 18. Eu quero ler do versículo 18 ao 23 para você. Diz assim uma parábola que Jesus contou, uma história sobre um jovem rico. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: Mestre, bom mestre, o que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe. E disse ele: Todas estas coisas tenho observado, desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: Ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Só até aí. Esse texto continua mais um pouquinho, mas o que Deus tem para te falar nesse momento está dentro desse contexto que nós já lemos. Aqui o texto é bem claro que um jovem rico se depara com Jesus, o nosso Redentor, enquanto Jesus estava com seu ministério terreno, e indaga a Jesus: O que eu hei de fazer para morar no céu, para herdar o céu e ficar juntamente com o Senhor? Que é uma das indagações que praticamente todos os seres humanos fazem dentro de si mesmo, ainda que ele não expresse essa dúvida, ele tem essa dúvida dentro de si. Independente do Deus que ele acredita, independente do dogma, da religião que ele segue, ele tem esses questionamentos. E esse jovem cria em Deus e ele pergunta para Jesus, já imaginando qual seria a resposta. Ele diz: O que eu devo fazer? E Jesus começa a citar os mandamentos. Aqueles mandamentos que ele entregou a Moisés, que o Pai entregou a Moisés, para que guiasse o seu povo, para que não errasse, que não falhasse. Havia os mandamentos orientando toda a nação, como até nos dias de hoje, nos mostrando o que é certo e o que é errado. E o Senhor começou a citar cada um dos mandamentos. Você sabe, você não deve adulterar, você não deve matar, você não deve furtar. Ele interrompe Jesus antes que ele concluísse todos os mandamentos. E disse para Jesus: Todas essas coisas eu já sei. Eu aprendo elas desde a minha mocidade. Em outra versão bíblica diz: desde a minha tenra idade, desde a minha infância. Por toda a minha vida eu aprendi os mandamentos. Acreditando aquele jovem que estava no caminho certo. Ou melhor, acreditando aquele jovem que tinha feito tudo o que fosse necessário já, que ele já praticava todas as boas obras, que ele já era digno de ter um lugar próximo de Jesus, porque era um homem de bem, porque não corrompia outras pessoas. E quando ele menos espera, Jesus lhe diz algo que ele não esperava ouvir. Ali naquele momento, aquele jovem estava esperando de Jesus um parabéns. Realmente eu tenho contemplado que você é um homem que não mente, você não corrompe, você não pega nada de ninguém. Parabéns, filho. Era essa a resposta que aquele jovem estava esperando ouvir de Jesus. E talvez também é essa a resposta que todos os seus dias você acredita que vai ouvir de Jesus. Que você já está correto, que você já anda nos caminhos certos e por isso nada mais
tem que ser acrescentado no seu caminhar. Você já é uma pessoa boa. É verdade. Eu acredito que realmente você possa ser tudo isso. Porém, Jesus requer algo ainda mais profundo de cada um de nós. Existe um lugar em mim e em você que só Deus contempla. Muitas vezes, as pessoas que estão ao nosso redor realmente nos têm como uma pessoa honesta, como uma pessoa correta. Mas há um oculto no meu e no seu coração que só Deus conhece. Como Jesus conhecia na sua onisciência aquele jovem. O Senhor esquadrinhava o coração daquele jovem. Sabia todas as coisas sobre aquele jovem. Como ele sabe todas as coisas de você. E ele vira para aquele jovem e diz assim, ó, realmente você sabe todos os mandamentos e os pratica. Porém, ainda te falta uma coisa. Que situação! Eu não esperava ouvir isso. E aquele jovem não esperava. Ele era muito rico e praticava boas obras, porém, o coração daquele jovem ainda estava arraizado à avareza. E a avareza é um sentimento que não é de Deus. A avareza daquele jovem estava nas suas riquezas. Ele não se sentia capaz de abandonar as riquezas por amor a Cristo. Ele não se sentia capaz de dividir tudo o que ele tinha para dar para os seus irmãos necessitados. Talvez você não tenha a riqueza desse jovem, você que está me ouvindo. Talvez você não é rico como ele. Ele era, e o seu coração estava enraizado em todo o seu dinheiro. Mas, muitas vezes, muitos de nós, estamos com os nossos corações enraizados a sentimentos que não agradam a Deus. Muitos de nós estão com o coração enraizado à falta de perdão, ao rancor, à mágoa, aos traumas que você não esquece e que te impede de ter uma vida plena com o Senhor Jesus. Pois nessas rápidas palavras eu quero chamar você para aceitar o convite de Jesus que Ele te faz nesse momento. Ainda te falta uma coisa. Larga isso que prende o seu coração, vem e me segue de uma maneira completa, de uma maneira plena, de uma maneira feliz, como o próprio Cristo diz em Mateus capítulo 11, o versículo tão conhecido, 28, Vinde a mim todos vós que estáis cansados, oprimidos, e eu vos o aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, diz o Senhor, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse jugo da falta de perdão, da avareza, de tantos sentimentos que te impede de servir Jesus de forma inteira e plena, vai ser tirado em nome de Jesus, porque Ele quer o melhor para você. Aquele jovem recebeu o melhor convite da sua vida, mas ele foi incapaz de deixar. Jesus diz, vende tudo o que você tem, divide com os pobres e terás um tesouro no céu. Vem e segue-me. Mas aqui o versículo 23 diz que ele, ouvindo isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Ou seja, saiu entristecido, porque se sentiu incapaz de atender Jesus. Jesus te faz um convite nesse momento. Perdoa quem você não tem conseguido perdoar. Arranca do teu coração essa mágoa. Arranca do seu coração essa avareza. Esse sentimento que te corrói e que te impede de ser inteiramente do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Fique com essa palavra. Que o Espírito Santo continue falando muito mais ao seu coração.